Pois é, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Na realidade, em partes eu vou concordar com o doutor, né? Porque quando ele presta esse depoimento com muitos detalhes sobre que ele estava sendo perseguido, etc., com certeza tem aí uma característica para tentar aliviar a pena. Agora, tratamento psicológico e punição, uma não anula a outra. Né? Quando a gente fala de uma ajuda emocional, nós não estamos querendo tirar a culpa, né, do agressor ou diminuir a punição. Quando a gente fala que o elemento precisa de uma ajuda emocional, isso significa que ele estava agindo sobre um forte descontrole emocional. Você falou no início do programa, né, sobre o amor, sobre será que as pessoas matam por amor? Só se for um amor doentio, né? Porque o amor saudável é um amor que constrói. E é por isso que a palavra passional, ela está ligada à paixão. Né? Então não seria amor o que ele sentia? É isso que a senhora quer colocar? Então, o amor saudável, né, sereno como a gente conhece, é um amor que constrói, é um amor que tem um respeito mútuo, um crescimento, é um amor que eu enxergo o outro como ele é, ou seja, um pacote completo. Todos nós temos um pacote completo de qualidades e defeitos. Agora, quando a gente fala de paixão, a paixão é aquele sentimento mais exuberante, mais eufórico, né, de uma atração, de um desejo, de um afeto. Então ele é mais exagerado. As pessoas apaixonadas falam, a gente ouve, né, as pessoas falarem assim: estou apaixonada, eu estou nas nuvens, né, tirou o pé do chão. Mas a psicologia consegue fazer a diferença do amor para a paixão? Então, nesse sentido como eu estou te falando, né? As pessoas geralmente começam um relacionamento afetivo por se apaixonarem. E com o tempo, porque a paixão traz uma idealização do outro. Muitas vezes eu não enxergo o outro como ele é, mas como eu quero que ele seja. Ou eu só enxergo as qualidades. Com o tempo, vai acontecendo uma transição, ou seja, a pessoa vai colocando os pezinhos no chão, né, vai caindo na real, e pode ser que haja uma transição para o amor, que é aceitar o outro como ele é, propor um crescimento mútuo, um respeito mútuo, ou não. Ou a paixão cai por terra, e aí há uma ruptura da relação. Quando a gente fala de crime passional, aí nós estamos falando de uma paixão doentia. Certamente foi orientado. Teve um outro detalhe, não sei se o senhor percebeu, mas ele nessa história toda, ele liga para a delegada de polícia e diz: olha, eu vou esperar passar a situação da prisão em flagrante, né? Ou seja, ele já está sendo orientado por um advogado e fala: então já aproveita, já diz que você está meio abalado, está precisando de tratamento psicológico, porque isso ele vai pegar essas matérias todas, talvez até este programa, né, para tentar buscar perante o Tribunal do Júri a chamada semi-imputabilidade, que permite a diminuição da pena ou a aplicação de uma medida de segurança. Então, nesse aspecto, eu concordo com o promotor, porque, assim, está muito montado esse discurso, realmente, né? Ele está totalmente manipulado a favor dele, né, de um descontrole emocional, e é por isso que a colega de profissão falou sobre uma avaliação. É por isso que é necessário ser feita uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, para ver o que de fato motivou, quais foram os fatores desencadeadores, que houve premeditação ou não, a levantar um perfil psicológico. É por isso que existe a psicologia forense. Esse áudio que nós ouvimos, eu consegui alguns trechos de entrevista que ele acaba repetindo algumas coisas. Mas como a psicologia faz leitura de linguagem corporal ou não faz? Faz, né? Mas sim, é um conjunto de coisas. Eu queria colocar algumas entrevistas que ele deu. Tá. Eu queria que a senhora percebesse se ele está simulando, se ele está sendo sincero. Vamos ver. Na catedral, eu vejo ela descendo com o cara. Foi aonde eu disse, eu
tinha um material no meu carro, tinha uma faca que eu mexo com o cavalo, cascar alguma outra coisa. Eu peguei essa faca, desnorteado, louco, sem, assim, saber o que fazer. Cheguei próximo e aconteceu isso. O que a senhora viu ali? Então, saia justa, né, Bispo? Então, acontece que quando se trata de ser humano, a gente não pode ter conclusões precipitadas. Então, é uma série de fatores, né? Nós somos formados por uma série de fatores. O contexto familiar, a nossa história de vida, fatores hereditários, genéticos, né? Enfim. É como se a gente fosse uma série de slides sobrepostos e o produto final é o ser, quem eu sou, né? Aparentemente, eu não vou ter conclusões precipitadas. Há uma manipulação sim, há uma dissimulação sim, o que não exclui um descontrole emocional que veio crescendo. Então, como a colega falou, de um ciúmes patológico, de uma possessividade que até o outro deixa de existir como o outro, ele vira um objeto, né? Eu não enxergo mais o outro, eu vejo como um objeto que eu tenho posse. E aí acho que foi o irmão, né, da vítima até que testemunhou que depois que houve um rompimento, que veio desencadeou, né, uma série assim de comportamentos inadequados, agressão, ciúmes, etc. Porque ele deu a versão que ele era casado e ela descobriu depois e não queria e tentou sair do relacionamento. É bem confusa a história. Então, é um diz-que-me-diz-que que, na realidade, o que precisa ser feito é uma avaliação. Agora, né? doutor... E depois colocado em liberdade. Um mês depois. Um mês depois. Então, veja, já existe um precedente muito ruim, né? Inclusive com relação à aplicação da justiça. Não conheço o caso, mas ele foi colocado em liberdade, ou seja, já havia um sinal vermelho aceso com relação a esse sujeito. Foi sinalizando, né, um certo descontrole, e é claro que se esse descontrole chega a uma agressão, a um assassinato, é óbvio que o indivíduo não está em condições de retorno à sociedade, mas ele precisa ser tratado. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora como apresentador e como telespectador do caso. É uma ciência exata, a psicologia, emitir um laudo dizendo que realmente ele tinha problemas psicológicos, não apenas ele, mas qualquer outro caso que se parte por esse lado? É uma ciência exata sim, bispo, porque assim, a gente não parte do pressuposto do discurso. A gente se utiliza de técnicas, de testes de personalidade, testes projetivos. A gente se utiliza de uma avaliação psicossocial, ou seja, vai ver o contexto familiar, a infância do indivíduo, os fatores externos que possam ter ajudado a desencadear um desequilíbrio emocional. Então tem uma série de questões. Vai ver na família se tem histórico de doença mental. Então, assim, é um estudo completo e ele é científico, sim. É lógico que um fator isolado, que nem a leitura corporal, ela não vai me dizer, olha, o rapaz é um psicopata, o rapaz é um esquizofrênico, né? Ele não vai me dizer. É uma série de questões que precisam ser avaliadas. E já que a senhora falou nisso, vamos ver mais. Tá. Muito obrigado pela sua opinião. Boa noite. Pode, sim. Eu queria comentar o outro testemunho do rapaz que ele falou, por que as mulheres são as vítimas? A doutora psicóloga teria uma explicação sobre isso, né? Eu acho que entra a questão do feminino passivo, né? E do masculino, que é o provedor. Então, a mulher, ela é muito vista como com a sua fragilidade, com a sua submissão, e o homem como o provedor, e muitas vezes como aquele que tem a posse. E aí eu quero emendar nesse testemunho da menina do Rio de Janeiro, quando ela falou, quando ela percebeu sinais, né, de que ela estava num relacionamento possessivo, com agressão e tudo mais, ela cortou, tentou cortar e a derradeira foi ameaçar uma denúncia.
Isso que acontece com muitas mulheres. Elas acabam cedendo, elas acabam não percebendo os sinais, né, de que o outro está num relacionamento que não está saudável. Mas no né? caso dela, ela chegou a postar que estava com medo, sendo ameaçada, né? Ela chegou a colocar isso na sua página. Chegou em rede social, ela chegou a colocar e inclusive, ela procurou a polícia. Ela fez trouxe a notícia de que estava sendo agredida. O cidadão foi preso. Né? Então, mas é quando tinha terminado já a relação, então, que aí ele demonstrou de uma forma mais evidente, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza absoluta que durante o relacionamento ela teve os seus sinais. Eu tenho certeza que vocês conhecem, ou já assistiram. Me faz lembrar daquele filme, doutor, As Duas Faces de um Crime, com o Richard Gere, que o advogado, defendeu de todas as formas, e no final ele estava fingindo e estava tudo simulado, né? Sim. Exatamente. Sim. Quer dizer que existe então uma falha por parte da avaliação da psicologia, ou não? Não, quando ele está sendo dissimulado, quando a gente fala de uma avaliação psicológica, né, como uma ciência exata, a dissimulação pode estar ligada à psicopatia, que é outra doença. O psicopata tem como característica principal o não envolvimento, ele não tem empatia frio, né? pelo outro. Então pode ser que esse rapaz aí do interior de Minas pode ser dissimulado e pode ter características de psicopatia? Pode, por isso que precisa de uma avaliação. A característica principal do psicopata, ele não tem empatia, ele não tem envolvimento emocional, ele não tem emoções fortes, ele dissimula. Ele é manipulador, ele é sedutor, ele é extremamente inteligente, mas ele não tem remorso, ele não tem culpa. Agora, mas nesse caso, desculpe, doutora Rita Bispo, claro. Ele inclusive